Então, irmãos, nós vamos ler aqui no capítulo 3, versículos 5 e 6 do profeta Malaquias. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Então esta primeira parte aqui do versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Mas no versículo 5, ele deixou bem claro, Deus falando com o seu povo. E chegar-me-ei a vós para juízo, para julgar, não é? E serei uma testemunha veloz contra quem? Contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Meus amados, é sobre isto que eu quero falar com vocês, sobre este Deus que não muda, este Deus que não tem sombras de variação. Nós temos uma mensagem intitulada O Deus imutável trabalhando de uma maneira inesperada. Preste atenção nisto. O Deus imutável trabalhando, operando de uma maneira inesperada. Você sabe o que é inesperada? Maneira inesperada. Inesperada é coisa que a pessoa não espera, não está contando com aquilo. Inesperada. Quando você espera por algo, você está a esperar. Você espera. Mas inesperado, maneira inesperada, é quando você nem conta com aquilo, você não espera por aquilo e acontece. Então Deus, o Deus imutável, ele trabalha desta maneira, da maneira inesperada. Então vamos parar e pensar. Há um Deus vivo que não para de trabalhar, não para de operar. Deus, o Deus vivo, ele trabalha de dia e de noite e ele vela pelo seu povo. Uma prova que ele vela, que ele cuida do seu povo, é que sempre tem uma voz expressando a palavra da verdade. Em meio a tantas falcatruas, em meio a tantas falsidades, tem uma voz verdadeira. Tem um evangelho verdadeiro. Tem uma mensagem verdadeira, uma mensagem pura. Vamos observar então este Deus imutável. Imutável é aquele que não muda suas maneiras de agir, suas maneiras de ser, suas maneiras de trabalhar. O imutável não muda. Ele trabalha de uma maneira inesperada. Mas vemos que as igrejas mudam
e as pessoas mudam. As estradas também mudam. Os cenários também mudam. As políticas mudam. Tudo sofre mudanças, modificações. As igrejas mudam, as pessoas mudam, as estradas mudam, os cenários mudam, as políticas mudam. Mas há uma coisa que não pode mudar. Há uma coisa que não muda realmente. E isto é Deus. Ele permanece o mesmo. Eu sou Deus, disse ele, e não mudo. Primeira frase do versículo 6 de Malaquias capítulo 3. Eu sou Deus e não mudo. Não importa o quanto tempo faz. Não importa quanto tempo faz. Deus não mudou nem um pouquinho. E ele não pode mudar. Que lugar, que segurança. A razão pela qual ele não pode mudar, meus ouvintes, é porque Deus é infinito. Infinito, olha, imutável, que não muda, infinito, que não tem fim. Então a razão pela qual, razão, motivo, é a mesma coisa. Motivo, razão, ou razões, motivos. A razão pela qual, o motivo pelo qual ele não pode mudar é porque Deus é infinito. E qualquer coisa que é infinita não pode mudar. Então vamos estudar isto, pensar sobre isto. Apenas por um momento, pensemos neste Deus imutável, neste Deus infinito. Quem sabe muitas pessoas estão viajando hoje, já viajaram, já estão viajando, já estão nas estradas, outros estão se preparando para ir. É movimento de ir e vir. É um direito do cidadão. Ir e vir. Mas nestes feriados prolongados, sempre acontece o indesejado. Ou seja, acidentes, mortes. Mas Deus, de tudo, é sabedor. Ele conhece todas as coisas. Ele é infinito. Ele é imutável. Antes de abordarmos as Escrituras, eu quero deixar claro para todos vocês que a palavra infinito não tem começo e não tem fim. Somente Deus preenche isto aqui. Não tem começo, também não tem fim. Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos os lugares. Ele conhece todos os tempos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus e ele não pode mudar. Se você está firmado neste Deus, se você está apegado neste Deus, descansa. Descansa, filho de Deus. Descansa, filha
de Deus. Descansa, ministro de Deus. Descansa, homem de Deus. Moço de Deus. Moça de Deus. Você que crê fielmente na palavra de Deus e crê no que você está ouvindo agora, que Deus é imutável, Deus é infinito, Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é conhecedor de todos os lugares, Ele é conhecedor de todos os tempos, Ele é todo-poderoso, Ele é Deus e Ele não pode mudar. Não te preocupes com as adversidades, com os problemas, com as doenças, com as aflições. Você crê em um Deus que sabe todas as coisas e que pode nos socorrer. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Assim sendo, não se preocupe com os acontecimentos, apesar das tristezas, das angústias, apesar das adversidades, tudo contra você, desemprego, doenças, aflições. Mas há um Deus no céu, um Deus que conhece todas as coisas e na hora certa Ele vai te socorrer. Não fique assim deste jeito, ouvinte, com esta angústia no teu peito. Deus não quer te ver assim. Deus é paz e paz verdadeira. Ele é alegria, alegria verdadeira. Ele é felicidade, a felicidade verdadeira. Ele é uma torre forte. Ele é refúgio contra a tempestade. Ele é como uma sombra de uma grande rocha no deserto. Se você está andando por lugares difíceis, se você está andando por lugares tortuosos, se a vida que você está vivendo não é a que você queria viver, mas Deus opera sinais, opera maravilhas. Eu posso fazer uma decisão e dizer que isto será desta forma. Hoje eu posso tomar uma decisão. Mas eu sou finito, eu sou o contrário de Deus. Neste sentido, sim. Ele é infinito e eu sou finito. Ele não tem começo, não teve começo e não terá fim. Eu tive começo e terei fim. Então eu sou finito. Todo ser humano é finito. Só tem um que é infinito e este é Deus, o Criador do universo. Então eu posso tomar uma decisão e dizer que isso será desta forma, vai ser deste jeito. Mas eu sou finito. Eu terei que mudar, porque coisas acontecem no nosso dia a dia. Coisas acontecem em nosso caminho, que pode mudar nossos planos, pode mudar nossas posições, pode mudar nossas decisões. Eu sou finito. Eu terei que mudar porque coisas acontecem. E eu terei que dizer, bem, eu estava errado. Mas Deus não. Deus não pode fazer isso. Porque sua única decisão é para todos sempre. Ele não pode mudar suas decisões. Ele não pode mudá-las. Então,
se a atitude de Deus com relação a um pecador que quis se arrepender, um pecador que quis se arrepender, observe a atitude de Deus com relação a um pecador que quis se arrepender. Pensemos no caso de Adão e Eva. E Deus fez um caminho para eles se arrependerem. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, por decisão de Deus, pela escolha de Deus, então Ele fará um caminho para você retornar para Ele, voltar para Ele, arrepender-se dos teus maus hábitos, dos teus maus caminhos. Você sabe que você tem errado tanto, você tem falhado tanto nos seus pensamentos, nas suas expressões, nas suas atitudes. Você tem errado terrivelmente contra Deus. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, Ele, como fez para Adão e Eva um caminho para eles se arrependerem, Ele também fará um caminho para você voltar. E Ele perdoou aquele pecador. Ao vir o próximo pecador, Deus tem que fazer a mesma coisa com este pecador, se está na mesma base, né? Se houve o arrependimento. E se um homem estava enfermo, e Deus curou aquele homem, então se outro homem vem a Deus, ele tem que fazer a mesma coisa. Ou ele agiu errado quando ele curou o primeiro. E se ele veio com a mesma base, sobre o mesmo fundamento, da mesma maneira que agrada a Deus, que lugar de descanso, meu ouvinte? Que lugar de descanso, então, para a alma que busca refúgio? A Bíblia diz claramente que no princípio, Jesus Cristo era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora, desejamos saber como o mundo chegou aqui. Vem, a palavra de Deus criou o mundo. O mundo foi criado pela palavra deste Deus imutável. Ele apenas disse: haja, haja, haja. E o mundo apareceu. E tudo apareceu. Você pensa nos seres que se movem nas águas, nos seres que se movem sobre a terra, nos pássaros que voam nos ares, os minúsculos insetos. Que Deus de variedade é este Deus? Tem variedades de insetos, variedades de borboletas, variedades de pássaros, variedades de animais. E Ele é responsável por toda a sua criação. E você faz parte da criação de Deus. Então conta com a responsabilidade daquele que te criou. Muito bem. São João capítulo 1, verso 1, é onde diz: no princípio era o Verbo, referindo-se ao Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, disse o apóstolo São João. Hebreus capítulo 11 nos diz que o mundo foi feito de coisas que não são aparentes, coisas que não são visíveis. Não aparentes é não visíveis, que você não vê com os seus olhos naturais. O mundo foi feito de coisas que não são aparentes, que não são visíveis. Vem. Deus falou e trouxe isto à existência, porque Ele era Deus. Ele simplesmente disse: haja e ouve. Então, no princípio era a palavra. E a palavra falada era uma palavra criativa, com poder de criar. E toda palavra que é falada
não pode ser retomada como um erro. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós, o qual é Cristo. O Verbo é Cristo. Cristo é o Verbo. Verbo é palavra. Palavra é verbo. Verbo é o Cristo. Cristo é o Verbo. Cristo é, portanto, a palavra. A palavra e Cristo é a mesma coisa. E agora a palavra de Deus escrita na Bíblia é sua palavra para nós. Que coisa! Deus deixou a sua palavra escrita para nós. Nós podemos observá-la a qualquer instante, podemos analisá-la, podemos lê-la, podemos ouvi-la e devemos colocá-la em prática, obedecê-la. A palavra de Deus escrita na Bíblia é sua palavra para nós, para você e para mim, para cada um de nós. E cada promessa tem o mesmo poder de criação por trás dela, que a palavra de Deus fez no princípio, se cremos nela como sendo a palavra de Deus. Depende de onde a semente cai. A palavra de Deus também é semente. Depende de onde a semente cai. Depende do coração onde a palavra cai. Depende do terreno onde a palavra de Deus cai, uma vez que a palavra de Deus é semente. Se cai no solo, um solo que pode criar, aquele solo que tem umidade, molhado, que tem a quantidade certa de água, umidade ou um nutrimento ao redor da promessa de Deus. Claro que a palavra semente produzirá cada promessa que a Bíblia fez. A cura divina, a libertação total, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, e etc. Etc, e etc, e etc. É apenas como, ora, atitude mental correta em direção a qualquer promessa divina de Deus acontecerá. Veja, atitude mental correta, pensamentos corretos em direção a qualquer promessa divina de Deus acontecerá. Se você apenas olhar para ela e cuidar da palavra corretamente, porque o Deus infinito falou isso, é a palavra de Deus, do Deus infinito, do Deus imutável. Jesus disse: céus e terra passarão, mas minha palavra jamais passará. O céu e a terra poderão falhar, mas a palavra de Jesus não falhará. Você sabe que tem falhas na natureza agora, mas não é por causa de Deus, a culpa não é de Deus, é os homens que se intrometeram na natureza, fazendo desmatação, cortando as árvores, cortando as matas, que são o pulmão da terra. Os homens, com suas tecnologias avançadas, represando as águas, abrindo leitos diferentes, tirando as águas dos leitos originais e canalizando para outros lados. Tudo isto interfere na natureza, tudo isto faz com que a natureza venha a falhar. Às vezes faz calor imenso fora da época, às vezes chove fora da época, ventos fora da época. Às vezes as estações do ano
As estações dos anos oscilam, mudam por causa da intromissão do homem na natureza. Mas veja, Jesus disse: os céus e a terra falharão, passarão ou falharão. Porque ele sabia que chegaria neste ponto da intromissão do homem na natureza. Por isso ele usou este termo: céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Se você quer conferir, é São Mateus 24, versículo 35. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Oh, como devemos descansar sobre esta promessa divina do Filho de Deus. Veja quem prometeu: o Filho de Deus. E Deus estava atuando através deste Filho. Ele disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. É o Pai que habita em mim que faz as obras. Então aquelas palavras que saíram dos lábios do Filho de Deus, eram palavras do próprio Deus. Ele disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Então, como devemos descansar sobre esta promessa divina do Filho de Deus, o qual disse: ambos, os dois, o céu e a terra passarão, mas minha palavra nunca passará. E na palavra de Deus tem cura divina, tem libertação total, tem resolução de problemas, tem ressurreição de mortos, tem expulsação de demônios, enfim. Então tudo isto pode acontecer na sua vida, tudo isso pode acontecer na sua casa, tudo isso pode acontecer na tua família. Mas lembra-te, você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Há um lugar de descanso para a alma. Sim. Agora Jesus disse na palavra, Jesus disse: se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Ele não disse: quem sabe eu farei, vou pensar, talvez, quem dera. Mas ele disse: se pedirdes ao Pai, este Pai é Deus, qualquer coisa em meu nome, no nome de Jesus, eu farei. Mas às vezes, quando Deus realiza algo e faz algo que pedimos, contudo, isto vem de uma forma inesperada. Palavra que eu disse no início: inesperada. Coisas que você nem espera, coisas que você nem imagina, está fora da sua mente, está fora dos seus cálculos, e Deus faz para você. Ele realiza obras de uma forma inesperada, e às vezes em lugar também inesperado. Lugar que você não imagina. E num tempo inesperado também. Ele vem de uma forma inesperada. Ele realiza obras de forma inesperada. Lugar inesperado. Tempo inesperado. Você não esperava para aquele tempo. Você não esperava naquele lugar. Você não esperava daquela maneira, daquela forma. Mas Deus responderá de sua própria maneira, se você apenas crer. Vê? Você deve apenas crer e tudo acontece. Você deve crer nisto. Não somente crer, mas aceitar. E então não recuar. Segure-se nisto. Firme-se nisto e diga: é isto. Deus disse isto e está concluído. Se Deus disse desta maneira, está consumado. Agora, uma coisa consumada é uma coisa acabada, é uma coisa terminada.
Agora veja, se Deus disse desta maneira, está consumado, está terminado, é ponto final. Vai acontecer o que Deus disse. Não importa quanto tempo vai levar, mas vai acontecer. Poderia não haver nenhuma molécula formada quando ele disse haja para o mundo. Mas ele é eterno. E depois de algum tempo, surgiram moléculas e átomos. E apareceram, porque ele disse que seria dessa maneira. O que Deus diz, meu amigo? O que Deus diz, minha amiga? O que Deus diz, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de batalha? Não importa quanto tempo demore, mas Deus tem tudo pré-estabelecido, o tempo e a hora, o minuto, o segundo. Ele sabe exatamente. Então veja, e aqui está uma promessa também, na qual podemos pensar, se ele, Deus, aquele que disse isto, tem feito cada palavra acontecer, então ele terá uma igreja para aparecer diante dele. Ele já determinou que vai ter uma igreja sem mancha, nem rugas, sem pecados, sem iniquidades, sem transgressões. Então o pecado mancha, as iniquidades mancha, o mau testemunho mancha, a dúvida mancha, a incredulidade mancha. Mas veja, ele disse que terá uma igreja para aparecer diante dele sem culpa, sem mancha, sem ruga, sem pecados. E cabe a nós, irmão, irmã, cabe a nós realmente nos certificarmos que estamos certos com Deus, e por isso haverá uma igreja, e nós queremos ser parte desta igreja, queremos ir no arrebatamento. Não importa o que haja aqui na terra, estamos buscando uma cidade. Que cidade seria esta? A Nova Jerusalém. Cidade esta que Jesus foi preparar. E ela descerá dos céus à terra, precisamente sobre o Monte Sião, onde está Jerusalém antiga, onde está Jerusalém natural. É bem ali naquele monte, o Monte de Sião, onde a Nova Jerusalém será estabelecida. Ela descerá dos céus à terra. Imagina, que Deus é este, que poder é este, que vai fazer uma cidade descer dos céus para a terra. Como que ele vai fazer isso? Não é da minha alçada. Eu não tenho que saber como que ele vai fazer isso. Mas que ele vai descer a cidade dos céus para a terra, ele vai, sobre o Monte Sião. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Queremos fazer parte desta igreja. Não importa o que haja aqui na terra, estamos buscando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus, cujo construtor, projetista, engenheiro é Deus. E não podemos nos dar ao luxo de perdermos isso. Faça o que fizer, não se esqueça disso. Não importa o que o vizinho faz, o que o outro companheiro faz, o que o seu colega de escola faz, o que o seu marido faz, o que a sua esposa faz, ou quem quer que seja. É um caso pessoal entre você e Deus. Você simplesmente deve buscar esta salvação. Seu pai pode ter sido um grande homem, sua mãe pode ter sido uma grande mulher, mas e você? Vê o que digo? E você? Teu pai pode ter sido um cristão genuíno, tua mãe pode ter sido uma cristã genuína, mas e você? Qual é o seu testemunho? E você, homem? E você, mulher? E você, moço? E você, moça? Você deve ter isto, você mesmo. Fé, correto. Quando Jesus disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Agora, isto é dizer sem rodeios, eu farei isto. Agora, há condições, se você crer quando pedir.
Você precisa crer para receber. São Marcos capítulo 11, versículo 22. É um texto bem conhecido, mas o povo tem medo de abordar estes temas. Poder criador, poder libertador, canceroso sendo curado, cadeirantes levantando de suas cadeiras de rodas, mortos ressuscitando, cego enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, aleijado andando. É Marcos 11, 22. Vemos que Jesus disse: se você disser a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que o que disse acontecerá, você pode ter o que disse. Agora, vejam, preste atenção, homem, preste atenção, mulher, pessoas que estão me ouvindo. Você simplesmente não poderia sair por aí e dizer: montanha, mova-te, monte alto, mova-te daí, vai para o mar. Não é assim não. Não é de qualquer maneira. Você simplesmente não poderia sair para dizer: montanha, mova-te. Você tem que ter um motivo e objetivo para isso. Veja, seus motivos, suas razões, objetivos. Você tem que ter seus motivos, suas razões, seus objetivos juntos com a vontade de Deus. Senão, não adianta. Veja, você tem que ter um motivo. A palavra motivo é razão. Por quê? O porquê, a razão, o motivo. Você tem que ter um motivo e objetivo para isso. Veja, isto é o que você tem que descobrir primeiro. Se é da vontade de Deus, e então seu motivo e objetivo com a vontade de Deus. Então fale para aquilo e se posicione. Fala e se posicione, toma posição, tenha postura de fé, tenha postura de cristão, fale a palavra, mas se posicione, não vacile, não oscile, nem para a direita, nem para a esquerda. Então fale para aquilo, seja o que for, fala para esta montanha de câncer, fala para esta montanha de pecado, fala para esta montanha de paralisia, fala para esta cegueira, esta surdez, fala para este mudo, diga para ele, fala, solte a sua voz, escuta o que digo, enxerga agora, olha para cá, fala para estas montanhas de problemas, mas fala com fé e se posiciona, tenha fé, tenha segurança, e você verá o que você está falando. Então fale para aquilo e se posicione, isto acontecerá sim. Veja, se você tiver as condições corretas, motivos corretos, objetivos corretos, mas você tem que ter as condições corretas. Agora, vocês devem se lembrar também que quando Deus responde, às vezes é de uma forma inesperada. Ele é imutável, mas ele faz coisas de maneiras inesperadas. Agora, nós sabemos que ele age desta forma. Meus prezados ouvintes, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Estou aqui nos estúdios da Rádio Nova Vida Web, esperando o seu telefonema. Tem alguns minutos para você falar, e eu posso te responder através do telefone. 2 telefones, 3012 3045. Repetindo, 3012 3045. O outro, 3346-1551. 3346-1551. Estou à sua disposição aqui nos estúdios da Rádio Nova Vida Web. E até a próxima programação, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.